Olá a todos, neste vídeo de opinião o que eu planeio, não sei se vou conseguir fazê-lo, depois no final do vídeo já o vejo, é trazer-vos a opinião das 3 leituras que eu fiz para o meu setembro brasileirinho e cujas opiniões ainda não estão aqui no meu cantinho. Já partilhei convosco a opinião de 2 obras que eu li no início de setembro, ou seja, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão e o 15 de Raquel Queiroz, e agora neste vídeo a vontade é juntar as 3 restantes obras que eu li de autores brasileiros, a ver se eu consigo fazê-lo e de forma a que o vídeo não fique demasiado gordo, apesar de que se ficar vocês já estão habituados e não vale a pena estar aqui com muita coisa, porque é o apanágio daqui deste meu cantinho e dos meus vídeos, não é que eles fiquem muito gordos. Estas obras que eu tenho aqui para falar convosco são todas de autores masculinos, são 2 obras de 2 autores contemporâneos e um clássico. Vou começar por ordem cronológica com Torturado, de Itamar Vieira Júnior, obra essa que muita gente e que eu vi com bastante alegria também leu durante o mês de setembro, e uma obra que unanimemente quase toda a gente diz que é muito boa ou inclusive é excelente. É certo que eu ia com algumas expectativas, tentei refriá-las. Não sabia muito sobre a obra, sabia que iria levar-me a um lado mais rural do Brasil, a algum momento do século XX, e que isto iria trazer-me alguma coisa associada ainda à escravatura e também a irmãs, ou seja, sabia que as protagonistas desta obra eram 2 irmãs e mais do que isso não sabia. Assim sendo, eu fui para a obra com estas poucas informações, percebi logo que a obra estava, à medida que ia folheando, percebi que ela estava dividida em 3 partes e depois fui percebendo que cada uma das partes era narrada por, a primeira por uma das irmãs, mais propriamente por Bibiana. A primeira parte chama-se Fio de Corte, a segunda tem o título da obra, Torturado, é narrada por Belonísia, que é outra irmã, e a terceira chama-se Rio de Sangue e é narrada por uma entidade associada a esta religião e a este paganismo que existem muito e que existem muito, por exemplo, eu associo muito ao Brasil, posso estar a ser redutora, mas esta religião, este catolicismo, assim de mão dada com o lado mais pagão, eu associo muito ao Brasil, não, se calhar muito por causa das telenovelas que fui vendo na minha adolescência e na minha fase adulta, mas associo muito e foi isso que eu encontrei aqui. E claro que a terceira parte é narrada por uma entidade que nós podemos associar a esse paganismo, a essa religião, a essas entidades místicas que povoam muito do imaginário que eu tenho, por exemplo, relacionado com o Brasil. Percebi também que esta obra me iria levar ao sertão da Bahia e, tal como eu disse há pouco, a meados do século XX, mas os meados do século XX que poderiam ser quase os meados do século XIX, antes da abolição da escravatura, porque nós temos aqui uma família essa que é a família de, e tem que ver os nomes, de Zeca Chapéu Grande e Salustiana Nicolau, e que é composta por este casal e pelos seus 4 filhos esses, 2 delas são as tais irmãs Bibiana e Belonísia, e nós vamos então ao sertão da Bahia, como eu estava a dizer, a meados do século XX, a esta família que é descendente de escravos, mas cuja vida não é muito diferente dos seus antepassados, porque, apesar de teoricamente serem livres, vivem numa fazenda, mas para viver nessa fazenda e para terem direito a uma casa que não pode ser de tijolo, e para terem direito a um quintal ou para terem direito a uns animais que podem usufruir deles para alimentação, têm que trabalhar de domingo a domingo, de sol a sol, sem receber nada por isso, e muitas vezes têm inclusive que dar
das suas plantações aquilo de que melhor têm aos fazendeiros e aos capatazes. Ou seja, nós temos aqui uma contextualização que, se formos a comparar com a escravatura, muito pouca coisa tem de diferente. E é isso que nós vamos encontrar aqui, mas vamos encontrar nesta família, sobretudo no seu lado feminino, personagens inesquecíveis e com uma força e uns laços que são quase indestrutíveis, e vamos perceber essa cumplicidade, essa ligação quase umbilical entre as irmãs, mas também entre elas e a mãe, entre avós e netos ou avós e netas. Existe aqui uma força feminina que é impossível que, por exemplo, que para mim, que sou mulher, tenha ficado indiferente a essa força, de maneira nenhuma. É uma obra que exalta essa força feminina, exalta esse lado mais feminino, mas que também tem, para além de tudo aquilo que nós estereotipadamente associamos ao feminino, também tem esta força, esta personalidade forte que faz com que, por exemplo, estas duas irmãs, que são bastante diferentes uma da outra, apesar da cumplicidade, apesar de terem sonhos diferentes, apesar de quererem pôr projetos em prática muito diferentes, são duas mulheres fortes, são duas mulheres que não desarmam perante qualquer coisa que lhes acontece na vida. Vão abaixo, podem ir abaixo, mas têm força para se levantar e têm força para mostrar que estão ali e que querem continuar ali e que querem lutar pelo o que é seu, e também por toda essa força que as une enquanto mulheres, mas também enquanto membros de uma família muito unida, como é a família destas irmãs. Nós temos aqui tudo isso, temos aqui tudo muito bem descrito num ambiente rural, num ambiente onde há uma comunhão não só entre os seres humanos que se dão muito bem, mas também uma comunhão entre os humanos e a terra, entre aquilo que a terra lhes dá e aquilo que eles dão à terra, a homenagem que fazem à terra, nem que seja cultivando-a, esperando que essa terra lhes devolva do fruto desse trabalho aquilo que eles necessitam para sobreviver. É uma obra mesmo muito boa, fantástica, que eu gostei extremamente, gostei mesmo muito, mas que não sei dizer-vos porquê, faltou-lhe ali qualquer coisa para eu lhe dar a pontuação máxima. Se me perguntam, eu não sei o que foi. Sei que foi uma leitura muito boa, percebo tudo aquilo que as pessoas apontam de extraordinário e de muito bom desta obra, mas a mim, enquanto leitora, falhou ali qualquer coisa que eu não sei exatamente o que foi e que por isso mesmo só me permite dar-lhe um 9 em 10 e não lhe dar um 10 em 10. Mas recomendo mesmo muito esta obra, por tudo aquilo que eu já mencionei e por tudo o resto que está associado ao enredo, que está associado à trama, que está associado aos costumes e às tradições destas gentes, e que vocês, lendo isto, compreendem e gostam de perceber e gostam de conhecer e ficam de certeza absoluta a conhecer um lado do Brasil que às vezes não nos chega, e que obras como esta fazem com que nós conheçamos melhor e fiquemos a saborear, a perceber melhor toda aquela mistura de gentes que está aqui muito bem presente, porque temos aqui sim descendentes de escravos, mas também temos os brancos, mas também temos os indígenas, e há aqui esta mistura toda, muitas vezes cheia de desigualdades, infelizmente, mas que eu acho que é a riqueza do povo brasileiro, como é de muitos povos, onde existe esta amálgama de gente e que faz com que daí venha, é certo, muita desigualdade, mas também muita coisa boa, muita riqueza que a mim sempre me apela. 9 em 10. A seguinte obra que eu li foi mais uma que também anda aí na boca do mundo e que muita gente já leu e que muita gente adorou. Falo-vos de O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. E esta obra é mais pequena do que aquela, mas tem algumas coisas em comum, porque também as personagens principais são da raça negra, e temos aqui, sim, a raça negra, e temos aquilo tudo que são de desigualdades e de preconceitos
e de racismo como tema fundamental, mas também temos muito mais do que isso. E para isso eu quero ler-vos uma passagem que para mim foi uma das melhores passagens desta obra e que me levou as expectativas até ao infinito em relação à mesma, e vocês sabem o que de bom e o que de menos bom pode trazer esse elevar das expectativas até ao infinito. A passagem é esta. É necessário preservar o avesso, você me disse, preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos. E esta passagem que eu agora partilhei convosco teve um impacto brutal quando eu li. Quando cheguei a ela na obra, fez com que eu, porque é uma passagem que está no final de um capítulo, fez com que eu ficasse ali a matutar em tanto de verdade e tanto de real e tanto de importante que esta passagem tem em relação à cor da pele, em relação a tudo que está do outro lado da pele, em relação a tudo aquilo que está no avesso da pele, em relação a tudo aquilo que está dentro de nós e que está naquele âmago que só nos pertence, e que é nesse âmago que nós podemos depositar os afetos e toda aquela carga de emoção e de íntimo e de pertença que verdadeiramente é nosso. E esta passagem foi aquela que mais me marcou e, como eu disse agora há pouquinho, elevou muito as minhas expectativas. E eu posso dizer-vos que essas expectativas, por um lado, nesta obra foram cumpridas, foram correspondidas, mas por outro lado houve alguma coisa nesta obra que fez com que eu ficasse com a sensação de que o autor quis transmitir muita coisa, quis quase dar-nos uma lição. Parecia quase aquilo que eu tento evitar nas minhas aulas, que é dar tudo e sem deixar que os miúdos que estão do outro lado cheguem lá, cheguem àquilo que eu quero que eles cheguem. E foi isso que eu senti um bocadinho nesta obra, foi que o autor não deixou, pelo menos para mim enquanto leitora, não me deu muita margem para que fosse eu a chegar lá, fosse eu a compreender melhor as personagens, fosse eu a compreender melhor este Pedro que é o protagonista e que está numa fase de luto porque perdeu o pai, e essa ausência e esse desaparecimento do pai esse que ele achava e que sentia que não conhecia muito bem, toda essa ausência, toda essa fase de luto, todo aquilo que ele vai dizendo sobre o pai, sobre a mãe, sobre como eles se conheceram, sobre a infância e adolescência do pai e da mãe, de tudo aquilo que as pessoas cuja pele tem uma cor diferente da cor branca, tudo aquilo que os negros sofrem, toda aquela segregação que parece que já vem impingida só porque a cor da pele é a cor negra. E eu queria ser eu a chegar a essas coisas, não queria que o livro tivesse este tom que eu achei às vezes exageradamente didático. E foi essa parte que me desiludiu um pouco, porque os temas que estão aqui são importantíssimos, são do mais atual possível, são temas que mexem muito comigo, para além de toda a carga associada à segregação racial, ao preconceito, a toda a desigualdade social só por causa da cor da pele e toda a desigualdade que as pessoas da raça negra sofrem, toda uma carga histórica e social que eles têm que trazer consigo e que faz com que desde muito novos tenham que ter determinados comportamentos
perante alguma situação onde possam, por exemplo, ser parados pela polícia. Tudo isso são coisas que eu quero muito mais ler sobre, mas numa obra de ficção e numa obra que tem isso e ao mesmo tempo tem todo aquilo que está por trás de um luto, de uma perda, de dor. Eu gosto mais de ser eu a chegar, gosto mais que o autor me deixe tirar eu as conclusões e não me dê ele essas conclusões, entendem-me? E foi isso que a mim me deixou um bocadinho desiludida com esta obra e por isso não consigo dar-lhe mais do que um 8 em 10. Mas é uma obra fantástica, uma obra que eu recomendo, é uma obra que muita gente já leu, que muita gente adorou e que eu acho que devem, quem ainda não a leu, dar-lhe uma oportunidade, porque é uma obra que se lê muito bem, é uma obra que é pequena, é uma obra que tem um glossário que eu até gostaria mais que estivesse nesta, porque eu acho que aqui não tem grande léxico que seja para nós portugueses de Portugal, difícil de entender por causa do português do Brasil, mas tem este glossário e é uma obra que tem passagens extraordinárias como aquela que eu vos li e que eu acho que deve ser lida por toda a gente que se interesse por tudo aquilo que eu vos falei em termos de temáticas e que goste de ler autores contemporâneos como é este autor brasileiro, de quem, de certeza absoluta, eu vou querer ler mais coisas se assim tropeçar nelas. A última obra que eu li foi o clássico de Machado de Assis, Memorial de Aires. É uma obra que é a última obra que o Machadinho, eu gosto muito de lhe chamar Machadinho, pronto, que o Machadinho, apesar de eu não o conhecer, de ter sido o meu primeiro contacto com ele, mas foi a última obra que o Machadinho escreveu, mesmo perto da sua morte, e eu acho que essa proximidade do fim acabou por influenciar esta obra. Esta obra é de caráter, é um diário, é um memorial, é um diário que corre o ano todo de 1888 e parte de 1889, que foi o ano da morte de Machado de Assis, e é uma obra que eu, se fosse resumi-la, para além de ser de caráter de registro de diário, é uma obra que, se eu fosse resumi-la, acho que ela interliga muito bem a vida com a morte. Nós temos aqui um conselheiro que se chama Aires, não é? Memorial de Aires, que está aposentado, que está neste momento a viver no Rio de Janeiro, é viúvo, viveu e trabalhou durante muitos anos fora do Brasil e agora está a saborear a sua aposentadoria, a sua reforma e vamos acompanhando a sua vidinha, o seu dia-a-dia, as visitas que ele faz, as visitas que ele recebe da sua família, da sua irmã Rita e dos seus amigos mais próximos e dos conhecidos, dos serões que vai passando em casa dessas pessoas e vamos percebendo através dele quem são essas pessoas com quem ele contacta a miúdo durante a sua vida, não é? Durante os seus serões e durante essas visitas e vamos percebendo que há gente cuja idade está próxima dele, que ele acha que já é velho, não é? E vamos também conhecendo outras pessoas mais novas e vamos tendo uma obra que não de ação e de trama e de enredo não tem muito, é uma obra muito linear, muito plácida. Se eu fosse acrescentar-lhe um adjetivo, é plácida, é essa placidez que eu muitas vezes associo a obras mais clássicas. É essa fase da vida onde já se está na reforma, onde não há muita coisa para fazer, onde os prazeres da vida são esses mesmo, essas visitas, essas coisinhas que se vão sabendo, essas cosquices, essas novidades, esses rumores, e é isso que nós vamos encontrando aqui.
Não temos personagens assim muito redondas, não, são personagens muito planas, ou seja, não são personagens que sofrem grandes alterações, muito pelo contrário, nem as mais idosas nem as mais jovens, e é uma obra que nós vamos percebendo que se vai desenrolando até um final que eu considero previsível, porque eu sempre estive à espera que esse final acontecesse, embora tenha lá uma outra coisinha mais de inesperado, mas é uma obra que se lê bem e não posso dizer que tenha sido uma leitura extraordinária. Dou-lhe um 7 em 10, mas gostei muito do estilo de Machado de Assis. Nota-se aqui pouquinho aquele lado mais mordaz e mais sarcástico que, pelos vistos, se encontram-se em obras anteriores a esta, do autor, mas em termos de estilo é um estilo bastante sóbrio, com esse lado às vezes assim um bocadito mais malicioso do Conselheiro Aires, ou mais mordaz, mas é uma coisita assim que polvilha a narrativa, nada assim de transcendente e de muito preponderante, mas é uma obra, como vos digo, que se lê bem, que eu gostei, dou-lhe um 7 em 10, como já disse, se é que já disse, eu acho que sim, e estou mortíssima por ler as obras mais famosas de Machado de Assis. Se vocês que já leram Machado de Assis quiserem dar-me alguma recomendação, deixem ficar aí embaixo nos comentários, que eu vou agradecer imenso. Sei, por exemplo, que a Cristina Luís leu muito Machado de Assis agora neste setembro, e sei que ela, se vir este vídeo, me poderá dar alguma recomendação. Se não for ela, toda a gente que já tenha lido Machado de Assis e que me possa recomendar aquela que eu deva ler a seguir a esta, nem que seja no próximo setembro, ok? E pronto, está aqui neste vídeo que ficou gorduchinho, não é? As 3 leituras que eu fiz, as 3 últimas leituras que eu fiz para o meu setembro brasileiro. Depois, no balanço mensal das leituras todas de setembro cá de casa, eu farei um balanço mensal deste meu projeto, mas posso já dizer-vos que foi extremamente positivo, mas depois falarei mais disso no balanço mensal das leituras de setembro, ok? Já sabem, aquilo que eu quero muito é que vocês me deixem aí em baixo se já leram estas obras, aquilo que acharam das mesmas, se concordam ou não comigo em relação àquilo que eu disse delas, e por favor, se tiverem mais alguma recomendação, seja dos outros autores que não Machado de Assis, estejam à vontade, ok? Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau, tchau!